sou Marisabel, sócia de Techs da KPMG. Estou aqui de novo para a gente continuar a nossa série de episódios da reforma tributária, a reforma que poderá mudar o jogo. E hoje tenho dois convidados super especiais, um que já é prata da casa, André. André, se você quiser se apresentar de novo aí para o pessoal, depois eu passo para o meu querido Rodrigo Hilbert da KPMG. Olá pessoal, sou o André, estou aqui novamente para falar mais um pouquinho aí desse momento importante que a gente está vivendo, a reforma tributária. Tiago, Rodrigo Hilbert da KPMG da Contabilidade, se você pudesse apresentar. É incrível, né? Bem que me falaram que eu tinha caído na cilada, né? Não é do Bino, mas é da Bel. É um prazer estar aqui, Bel. Rodrigo Hilbert, vou encarar que é um elogio, né? Pode encarar. Vamos ver, acho que a maioria das pessoas acha ele bonitão, então vou me sentir lisonjeado. É um prazer estar aqui falando de contabilidade. Estava brincando antes que, quando eu era mais jovem, ia na balada, ninguém queria ouvir de contabilidade. Então, bom saber que tem alguns seres ali que se interessam em ouvir um podcast sobre o assunto, né? Porque as meninas da balada, eu fingia que era médico mesmo. Mas você sabe que no último episódio que a gente fez uma enquete para ouvir as pessoas qual era o próximo tema do episódio da reforma tributária. E assim, disparado, né, André? Acho que mais de 80% das pessoas querem ouvir o efeito contábil das novas mudanças da reforma tributária sobre o consumo. Então, você está mega em alta. Fique tranquilo, tá? Todo mundo quer te ouvir. Todo mundo quer te ouvir. A gente brinca que ele é o nosso Rodrigo Hilbert, porque ele resolve todos os nossos problemas contábeis na KPMG, né? Pois é, e problema contábil, você sabe que a gente que cria no final, né? Contabilidade é uma obra de ficção e uma obra de convenção. Cada um estabelece a sua e ela se move com o tempo e não necessariamente se move de maneira síncrona entre diferentes países, entre diferentes jurisdições. Até esse tema contábil que a gente vai debater hoje está muito associado, imagino eu, aqui ao VAT, né? E quando a gente fala VAT, a gente já pensa nos gringos americanos. A contabilidade deles é completamente distinta da contabilidade internacional e podemos falar um pouquinho mais sobre isso também durante o dia aí. Legal. Bom, obrigado os dois. André, vou passar para você começar. Aproveite, use e abuse do Thiago, faça todas as suas perguntas, depois você devolve para mim. Legal. Aproveitando o gancho, né, que a gente já está falando da contabilidade internacional, quando a gente olha o modelo internacional, que já tem o VAT, Estados Unidos, Europa, o Canadá, que tem o IVA dual, igual o Brasil terá no futuro, qual é a expectativa de alteração versus o modelo que a gente tem atualmente da contabilização dos impostos indiretos, né? Atualmente eles transitam ali no resultado e quando a gente olha para o modelo internacional ou mesmo para a expectativa, olhando para as nossas normas contábeis atuais, qual que é a expectativa que a gente tem de alteração nesse momento pós-reforma? Legal a pergunta, André. A grande questão é que, deixa eu consultar aqui o oráculo e a minha bola de cristal, esse pessoal vem falar de reforma tributária e a expectativa é a mais diversa. Eu posso dizer emoções, são tantas emoções que a gente tem, né? Mas só para antes da gente pensar no que será reformado, vamos criticar o que existe hoje, né? Legal. Então, talvez para começar a conversa, quando a gente transicionou para o IFRS, se debateu o tema daquele uso e costume que a gente já tinha, e contabilidade é o uso e costume de tratar imposto como redutor de receita. Né? Nós temos a receita bruta e a receita líquida. E a gente foi lá com essa jabuticaba e na nossa adoção do IFRS, colocamos ela lá como algo muito nosso. E assim veio se desenvolvendo desde 2010 a nossa contabilidade internacional com o nosso azeitinho de dendê. Se você perguntar hoje, por exemplo, a literatura da KPMG, fazer um jabá aqui, a gente tem um Insights into IFRS, que é onde a KPMG expressa as visões dela sobre a adoção da norma internacional. Como é que isso seria apresentado numa visão internacional? Muito provavelmente em função do fato de que hoje o contribuinte, ou seja, a empresa que vende ali, não vai receber um refund, um reembolso do governo se, por exemplo, o cliente não pagar, a visão da KPMG internacional seria que a gente não é um mero agente do governo no collection disso, na busca desse dinheiro. A gente é um principal. É o devedor real da coisa e vai pagar sim ou não, não interessa se o seu cliente pagar ou não.
Então essa é uma visão internacional, que não cabe aqui no Brasil. No Brasil, convencionou-se que é redutor da receita e assim o tratamos. Quando a norma de receita foi alterada, Estados Unidos e mundo tentaram fazer, olha, contabilidade é tão complexa, vamos tentar fazer uma norma que seja única e que a gente consiga conversar americanos e resto do mundo. Então, há bastante convergência, de fato, na norma de receita americana e internacional. Mas só para citar uma disparidade, é justamente essa. Os americanos levantaram a mão e falaram o seguinte, olha, eu invisto no mundo inteiro. Eu tenho negócio do Brasil à Malásia. E o ambiente tributário de cada país tem suas questões e tem potenciais de diversidade. Para eu ficar avaliando se eu vou tratar como redutor de receita ou se eu vou tratar líquido, né, já considerando ali uma despesa separada, vai me dar trabalho, são 150 jurisdições para eu olhar. Me dá uma isenção? Quebra essa para mim? Venceram. Então, se você pegar hoje o US GAAP, que é a norma deles, a norma permite que eles tenham uma política contábil ao bel prazer, a bel prazer, né? Eu escolho se eu quero apresentar líquido ou se eu quero apresentar bruto. Então, isso vale para a jurisdição americana. No Brasil, a gente fez a nossa convenção. Aqui todo mundo mete líquido, pelo menos para as operações brasileiras. E assim as coisas caminham na contabilidade, né? Qual que está certo, Thiago? Sei lá qual que está certo. Está certo aplicar a norma como ela é vista nos Estados Unidos do jeito deles. Como está certo aplicar a norma brasileira como a gente convencionou ser no Brasil. Não, legal. E indo um pouquinho mais, assim, até no impacto que essa contabilização pode ter, pensando que a ideia é que você tem ali o seu crédito do imposto vinculado a uma liquidação financeira. Quando a gente pensa no modelo de estoque hoje, que eu já contabilizo meus créditos e o estoque vai líquido, né, desses impostos. Porque eu não estou, impostos a recuperar, os né? impostos a recuperar. E eu não estou vinculado, de fato, ao pagamento do meu fornecedor. Eu vou ali pela nota fiscal, ressalvada a responsabilidade tributária. Como a gente enxerga, ou como a gente pode imaginar que possa ser o modelo, considerando que agora o meu crédito estará vinculado ao pagamento. Então, eu posso receber a mercadoria hoje, mas se meu fornecedor não pagar, esse crédito ainda não está garantido, ele está ali pendente de aceite, né? Como é que eu trago isso para o meu estoque? Como é que eu faço essa reflexão? Legal, André. E antes deixa eu te responder a questão do estoque, eu vou até voltar para a apresentação primária lá de cima, né? Da mesma maneira que eu só tomo crédito se o meu vendedor pagar, né? Será, pressuponho eu também, verdade, e vocês me corrijam, meus taxistas e impostores favoritos, pressuponho eu também que se o meu cliente não pagar as minhas vendas, eu não preciso recolher. Ou eu teria direito a um refund, caso ele não pague pela venda que eu fiz. Como é que essa dinâmica vai funcionar? Deixa eu jogar um pouquinho também, só eu respondo nessa mesa? Como é que funcionaria isso? Vendi, meu cliente não me pagou. Como é que eu recolho esse tributo sobre a minha venda? Tenho direito a ir lá, pago e depois eu recupero? Nem pago? Como é que vai funcionar? Esse é um ótimo ponto, porque hoje no modelo atual, a tributação dos indiretos está muito vinculada à circulação física de mercadoria, né? O que é um contraponto com vários países, né? Deveria ser sempre atrelado à transação econômica e financeira. E a gente, nesse modelo de Frankenstein arcaico que a gente tem hoje, você tem uma vinculação à transferência física de mercadoria, já tem a incidência do imposto, já é obrigado a pagar. Futuramente, com o modelo de IVA, que você deve tributar efetivamente só o que é o valor agregado, você tem uma vinculação maior com a atividade transacional, comercial e econômica ali. Até agora, a gente não ouviu falar nada sobre se minha venda não for efetivamente quitada, que eu posso ter um refund, por exemplo, dos impostos, né? Do IVA, por exemplo. Mas está muito trazido pelo governo que esse modelo na compra vai ser fixado. E aí, só para trazer talvez um porquê disso.
infelizmente, a gente tem um histórico de sonegação alta no país, né, de tributação. E quando eu migo para esse modelo mais simples, provavelmente com a alíquota alta, pulverizando todos esses contribuintes a pagar, cair no ST, cair no monofásico, o risco de sonegação se potencializa muito. Então, o governo vem pensando em mecanismos de manter no mínimo a arrecadação atual. Então, ele está travando muito a ponta sobre a visão do governo. Mas esse seu questionamento é super válido. Não sabemos se isso vem regulamentado ou uma possibilidade de refund. Mas o impacto contábil ali... Eu gosto de discutir com vocês, contadores, porque vocês são lógicos, né? E o Tex não é lógico. Então, eu fico tentando encaixar essa bola nesse quadrado, mas você fez o racional lógico na hora, né? Se eu tenho essa ponta, eu tenho essa ponta na venda, mas essa ponta na venda não está sendo tratada ainda, né? Então, você vai ter um pendurado aqui, um gap no contábil na entrada, se isso já é recuperável ou não, como que isso vai impactar meu estoque, mas na venda, em teoria, vendeu, independente se você recebeu, é devido a esse imposto. Legal essa história do faz sentido gap, né? E me lembra várias conversas. Como parte do meu trabalho na KPMG, em geral, eu não sou convidado para as festas em que a gente celebra, que a gente... nossa, ganhamos um cliente, vamos celebrar. Eu sou convidado para quando o cliente não gosta mais da KPMG e quer se divorciar. Né? E muitas das nossas conversas nossa, Thiago, mas isso que você está me falando não faz sentido. E eu me sinto um pouco alienígena nesses momentos, mas eu aprendi a responder da seguinte maneira. Em absoluto, quer um abraço, a gente pode concordar que isso não faz sentido, e para mim, na sua cabeça não faz sentido, eu aceito como uma verdade. Mas a gente acabou de falar, por exemplo, que os Estados Unidos decidiu uma coisa e todo o resto do mundo decidiu outra. O que faz sentido está pouco interessando as duas das partes. É uma regra estabelecida, ela vai ser seguida e, de novo, convencionou-se. Né? Mas há um pressuposto básico que é a essência sobre a forma. Essência sobre a forma é outra discussão muito interessante. Contadora porque adora. A minha essência, a essência da Bel, que veio, por exemplo, vestida hoje no dia de chuva de sereia, é diferente de mim que veio com uma polo surrada. Eu visto a camisa, mas Tá bonito, não temos tá a mesma essência, não temos os mesmos interesses, não vivemos a mesma vida e não temos os mesmos vieses. Então, as coisas... E eu sou um pouco, assim, bastante literal e aprendi na minha vida de auditor a ser... tem o certo e tem o errado. Entre o certo e o errado, gente, tem 50 tons de cinza. E, efetivamente, a gente vai construir a resposta para muitas dessas perguntas ainda com a passagem do tempo, né? A gente nem começou a debater. Mas eu vou dar a minha visão sobre a questão do estoque, André, já que eu já enrolei bastante enquanto eu pensava sobre isso. Eu parto do pressuposto que você ainda não tem direito a esse crédito tributário. Eu simplesmente comprei uma mercadoria e fui faturado por ela. E que o fato gerador desse crédito tributário pressupõe o meu desencaixe de caixa, o meu desembolso. Né? Então, na minha lógica, que não necessariamente é a única lógica possível, digamos que você comprou o seu estoque por R$50. Então, eu tenho ali um ativo de R$50 que surgiu, cinquentinha, debita o meu ativo, ainda temos débito e crédito e eles ainda se conversam. Nossas gerações mudaram muita coisa, mas Luca Pacioli ainda continua valendo. Então, tem os 50 de débito ali no ativo, o estoque foi considerado e 50 de contas a pagar para o meu fornecedor. Até aí, não mudou nada. Mudou sim, porque o que eu faria no mundo atual? Desses 50, o meu estoque mesmo não é só 45. E 5 é um crédito tributário ali, aí quebra, né? Porque teremos aqui a chance de ter 35 mil tributos ao cardápio do freguês, mas vai ter PIS, vai ter COFINS, vai ter ICMS, enfim, PI, todo o cardápio que fazem que vocês sejam meus sócios ricos e que ganham dinheiro com impostos. E quebra, então, esse ativo de 45, que é o meu custo efetivo do meu estoque, e um monte de coisa a recuperar aqui, que são esses tributos. Já na compra e já no reconhecimento do contas a pagar. Pelo que vocês estão me contando, que eu estou acreditando que é verdade, eu não vou ter direito a esses 5 de impostos já na partida. Só vou ter direito depois que aquele contas a pagar for embora. Então, para mim, eu continuo tendo o custo cheio de R$50 desse estoque e continuo tendo R$50 de contas a pagar aqui. Se e quando
eu me liberar deste pagamento, eu me acreditar de tributos, posso ter 2 caminhos possíveis. Se aquele estoque já não existe mais, o custo dele não foi alterado e ele continuou com o custo cheio, mas o meu custo da minha mercadoria vendida, que já está lá no resultado, vai ser bonificado por engatilhado nesse pagamento. Então eu vou já lançar contra o custo já incorrido lá na DRE, essa redução que eu tive direito quando eu paguei o meu fornecedor. Se eu sou uma empresa mais lentinha, que hoje em dia a gente tem visto cada vez menos, né? O giro dos estoques é uma coisa que preocupa a todos, depois que a Selic deixou de ser 2%, antes não era tão importante. A gente tem visto que é possível que aquele estoque ainda esteja lá, e daí quando eu fizer o meu pagamento, eu vou reduzir aquele custo, porque na prática o estoque custou menos, né? Isso é o que se espera. Se eu já ouvi alguém da contabilidade debater, não, estou dando o meu testemunho de coração aqui do que eu acho que deveria ser, né? Eu vou aproveitar você 2 perguntas. Uma, né? Você sabe, se acompanha com a gente diariamente a discussão de todos os saldos credores que as empresas têm no Brasil e a possibilidade de recuperação ou não, né? Chega no final aí das nossas revisões de demonstrações financeiras, sempre tem a sensibilidade se aquele saldo credor vai ser monetizado ou não, como a gente vai ser tratado. Então, é um big issue para as empresas brasileiras. Tende a melhorar, há uma tendência disso ser autorregularizado e ter esse reembolso de forma muito mais rápida, como acontece na Europa, etc. Essa é a essência da reforma. Só que a gente não pode ignorar esse saldo acumulado que se acumulou durante anos, que estão registrados no balanço. Na própria emenda constitucional tem uma previsão que o ICMS que está ali constituído, ou homologado, né, André, é uma palavra perigosa, vai ser devolvido ao contribuinte em 240 meses com uma atualização. Pensa que isso já impacta o balanço hoje, se entra uma regra de que você vai ter direito a receber em 240 meses, isso contabilmente a gente já tem que começar a pensar como deve ser o efeito disso, tem que trazer esse valor, esse montante, ajuste a valor presente. Você vê algum perrengue, mais algum perrengue em relação a esse tema? Se eu puder até adicionar um pouquinho antes, e além das 240 parcelas, a gente vai ter atualização com o IPCA desse valor, ou seja, não é um valor estático, eu ainda vou atualizar esse valor. Isso aí. E ainda com requintes de crueldade, sobre esse IPCA, que eu atualizo esse crédito, eu pago imposto de renda, muito provavelmente. Provavelmente. Mas esse país E é deve uma ter algumas maravilha, né? condições para essas 240 parcelas acontecerem. Como é que vai ficar a nossa discussão? Vai ficar pior ou melhor? É muita maldade, né? Mas vamos lá, ele é um debate de novo que ele também vem para a crítica lógica dos diferentes ativos e passivos que a gente tem no balanço e as diferentes mensurações que a gente tem para ativos e passivos. A função do contador, que apesar de ninguém achar muito sexy eu fingir que sou médico, fingia, né? Porque agora eu sou um homem casado e muito sério, a gente tem que ter uma missão que é bem complicada, que é pegar essa mesa, as pessoas que estão na minha empresa, o ágio, que é algo totalmente, né, sem nenhuma substância, e transformar isso num único número, que é o total do ativo da empresa. Com vários pressupostos de mensuração, em que somar a vaca que eu tenho lá, o alfafa que eu vou dar para minha vaca, o contas a receber, o caixa do banco, tudo isso tem que ser somado numa única métrica que é monetária, né? E as normas, de fato, elas pressupõem métodos de mensuração diferentes para coisas diferentes. Eu não mensuro mesa de igual eu mensuro vaca, igual que eu mensuro microfone, igual eu mensuro pessoas, ou ágil, ou qualquer coisa. E a gente tem como premissa que impostos, na prática, não são ativos financeiros. Impostos não são direitos contratuais de receber caixa. Eles são, via de regra, estabelecidos por questões legais e não contratuais, né? Vocês comem legislação e não contratos. Sim. Na medida em que eu estou associado não a uma questão contratual de receber caixa, a gente fala impostos não são ativos financeiros. Olha só como isso é divisor de águas. Se eles não são ativos financeiros, bom, eles devem incorrer em juros, incorrer em capitalização, incorrer em ajuste a valor presente. Via de regra, a resposta é não, né? Os nossos tributos estão no balanço mensurados à face.
Isso vale, inclusive, para imposto de renda, por exemplo, que às vezes é de longuíssimo prazo. Vamos falar de imposto de renda diferido, que é sempre uma grande discussão, né? A contador adora imposto de renda diferido, em especial sobre prejuízo fiscal. Daí você pega aquele prejuízo, que você tem um monte de limitação, que você já tem algum histórico de que está tendo perdas e transforma isso num ativo. Num ativo congelado, não descontado a valor presente e que a gente pendura lá no longo prazo. Qual é o valor de fato para a contraparte desse ativo, né? O quanto que um usuário daquela demonstração financeira, um investidor nessa empresa, um governo, enfim, seja lá quem for a contraparte que está olhando essa DF, o que ela vê naquele ativo? Que é o que a gente tenta fazer ao estabelecer as normas. E também tornar a coisa factível. Porque eu poderia dizer para você, olha, mensure isso a valor justo, que daria que me obrigar a dizer quando é que eu vou recuperar aquilo. Quando é que eu vou recuperar um prejuízo que eu tive, que eu sei lá quando terei e quando terei e na limitação que terei o direito de recuperar isso no futuro. Seria lindo botar todo o balanço a valor justo. Agora, a gente ia gastar um dinheiro infinito de mensurar tudo a valor justo. Então, por prática, imposto de renda, a gente vai colocar ele no longo prazo com um valor sem nenhum desconto a valor justo. Quando vocês me dizem que eu vou transformar aqueles créditos de impostos, que a princípio não são contratuais, não são direitos de receber caixa, e, contanto, não são direitos contratuais de receber caixa, sim, talvez, direitos legais de receber caixa, talvez. Enquanto eles não forem contratuais, eles não serão ativos financeiros. E na medida em que eles não são ativos financeiros, a gente abre um leque. O que eles são? Do que se alimentam? Aonde vivem? Né? Que é outro dilema. Como é que a gente carimba? Eles são quem, então? A gente já falou que financeiros eles não são. Será que eles são um intangível? Bom, pode ser que eles sejam intangíveis, porque, né, não é uma vaca, não é um microfone. Mas será que eles atendem a definição de intangível? Pode ser, talvez, quem sabe. Quais são os métodos de mensurar intangível? Eu posso fazer custo, e o custo é o valor de face. Eu posso fazer valor justo. Né? Com várias limitações do usar o valor justo para coisas intangíveis, que a norma também, ela fala, eu vou deixar você brincar, pero não mútil, com algumas regulações. Então eu tenho certeza absoluta que quem estiver pensando logicamente vai querer jogar valor justo nisso. Vai dizer que IPCA não é uma remuneração muito bacana para um ativo financeiro, né? Quem quer pegar seu dinheiro e falar, adoraria receber em suaves prestações de 240 meses, com a inflação e ainda pagando imposto de renda sobre todo esse ganho financeiro que eu terei sobre essa inflação, né? Então, se a gente pensar em ajuste a valor presente de um instrumento financeiro, teria que sofrer um haircut absurdo esse valor. 240 meses de algo que só me paga inflação, quem quer esse ativo? Pago para não ter. Né? Sendo que, se eu quiser hoje ir lá, eu entro ali no Tesouro Direto, que é um instrumento que, na minha visão, foi muito bacana e democratizou o acesso a aplicações mais justas do que a poupança, eu consigo IPCA mais 5 ou 6. Bota 6% em 240 meses, meus caros, e vocês vão descobrir que aqueles R$100 vale 20, 10. Qual é o justo de estar naquele balanço? Devia estar por 20 ou 10. Faz sentido? Faz sentido. Mas eu posso dizer não, a mensuração disso aqui não é um instrumento financeiro, não é um ativo financeiro, não é contratual, o governo está usando o seu papel de governo e dizendo que é isso, a circunstância é essa, legalmente é isso. Posso manter a valor de face da mesma maneira como eu mantenho o meu imposto de renda diferido, que a gente sabe que pode demorar 10 anos para recuperar, mas ninguém está botando aquilo a valor justo. Né? Então, minha reação inicial vai se manter a valor de face, e quem, de fato, está comprando aquela empresa, um usuário daquela demonstração financeira, ele pode, sim, olhar aquele ativo e falar, na hora que eu for comprar essa empresa, ela não vale esse ativo pelo valor cheio. Eu vou descontar isso nas minhas análises. Da mesma maneira como eu desconto o goodwill que lá tem dentro, da mesma maneira como eu desconto o imposto de renda diferido. Tanto é que, se a gente for lá na Bolsa hoje, ninguém está negociando empresa
pelo valor contábil patrimonial. Né? Por mais que a gente busque essa aproximação de que a contabilidade reflita o valor da entidade, tem muito shortcut, tem muito atalho que a gente faz para ser factível fazer contabilidade. E daí cabe ao usuário fazer os seus ajustes e fazer as suas análises para chegar no quanto ele vê de valor em cada um daqueles ativos e passivos. Ai, Thiago, chego a algumas conclusões, mas eu tenho uma pergunta gran finale para você, mas ouvindo você, acho que a gente vai ter vários episódios juntos aí sobre contabilidade e reforma, porque as coisas, né, caminham junto. Eu acho que vai passar por um momento grande de transformação, todos nós. Então, como você bem disse, não tem resposta certa ou errada, é no processo de aprendizado, né? E aí, queria que você desse na sua visão um pouco, uma sua dica do profissional da área contábil hoje. O que você acha? Espera esse processo de transição acontecer? Espera os impostores, como vocês brincam, trabalharem nisso e sofrem vocês, depois tragam para a gente? Ou já é um momento de se inserir, momento de se transformar? Qual é a sua dica para o profissional aí da área para esse tema e para a profissão, né? Você quer participar da festa já ou deixa essa festa pegar fogo, depois eu entro? O que você acha? A profissão de contabilidade desde então e aquilo que eu vivi no escritório do meu avô, de basicamente ver mecanismos de débito e crédito e só registro de transações passadas. Aliás, fora a espada Jedi que eu fazia da calculadora do meu avô, eu não achava nada interessante a profissão dele, né? Como eu também não achava nada interessante falar da minha profissão na balada, que eu já falei para vocês. Mas o que eu tenho visto, e isso é muito legal, o quanto as ações de um contador têm efetivamente no bolso de uma empresa. Isso sempre foi muito visto como o trabalho de vocês, dos taxistas e dos impostores. São o pessoal que vai resolver como é que eu faço para pagar menos imposto, né? Quantas vezes o contador é aquele cara que resolve meus problemas para pagar menos imposto. Eu acho que hoje ele tem outras funções também. Ele vai resolver meus problemas para como é que eu faço um balanço em que eu consigo captar dinheiro mais barato? Como é que eu consigo melhorar o meu fluxo de dividendos para o meu investidor? E também como é que eu consigo pagar menos imposto, né? São todas funções que um contador que está no front, que está participando do negócio, que de fato consegue pensar junto como melhor estruturar uma transação, ele vai sim trazer reflexos diferentes no balanço, na DRE, e vai proporcionar dinheiro no bolso, seja do cliente dele, seja da empresa em que ele trabalha. Então, eu vejo que se você tomar a rédea e quiser de fato fazer parte da decisão, e vamos combinar, não tem nada mais glamuroso do que você estar fechando uma grande transação, uma transação não usual, uma compra de uma empresa, uma reestruturação societária, enfim, seja lá o que for. É o glamour da nossa profissão, né? A gente não é artista, a gente não é... Nosso glamour realmente é, caramba, economizei tanto. Ou resolvi tal e tal problema que é o meu... me faz sorrir no final, né? É o fancy. É gostoso, né? Quando você fala, entreguei isso aqui gerou X milhões no bolso de alguém, né? E é realizador. E participar de tudo isso, né? Você se sente realmente parte de algo que está movimentando um negócio, está muito mais do que escriturando números numa contabilidade. Eu gosto muito da profissão, eu acho que podemos trazer isso aqui que a gente está fazendo, não é o que é esperado de contadores, né? Espero até que a gente tenha um grande público aqui para nos ouvir. As pessoas não estão necessariamente engajadas nesse tipo de conteúdo, mas dá para ser divertido, dá para ser legal e dá para ser engrandecedor. Então... Você sabe que, acho que você não sabe, mas eu vou te contar. Uma das vezes que eu fui te pedir ajuda, né, sobre uma questão fiscal / contábil, eu falei, Thiago, eu tô com uma situação X, é assim ou assado? Você falou assim, Bel, vou te ensinar que contabilidade não é binária, contabilidade é interpretativa. Naquele momento eu me senti abraçada, assim, eu falei assim, não sou só eu, né, porque sempre quando o cliente pergunta alguma coisa, a primeira resposta é depende,
Depende do contexto. E aí eu aprendi que a contabilidade vai também nesse sentido, né? Então, eu acho que é um pouco do nosso papel de, inclusive, desafiar o que está posto, né? Então, eu acho que dentro desse contexto nosso, por isso que a gente fala que a reforma que poderá mudar o jogo é que peça você quer ser nesse tabuleiro, né? Eu posso ficar ali esperando, eu posso pular casas, eu posso chegar na frente. Então, eu acho que foi sensacional te ouvir, né? Brincadeiras à parte, mas de fato eu te enxergo como o nosso Rodrigo Hilbert da contabilidade, porque resolve quase todos os meus problemas. Só não sei se você sabe cozinhar, né? Se não souber, você está no caminho errado, é melhor você aprender. Queria agradecer o tempo de você, dividir. A gente não vai parar por aqui, tenho certeza que a gente vai ter que voltar para tocar em vários outros temas de contabilidade e reforma. André, de novo, obrigado aí pela presença, por dividir seus conhecimentos. E vamos partir para a próxima. Prazer estar com vocês, não foi uma cilada, foi muito gostoso, dei muitas risadas. Espero o próximo convite. Tá convidada. Legal, obrigado pessoal e até a próxima.